Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast dos Experts, onde nós trataremos de vários assuntos. Falaremos de tecnologia, de tendências de mercado de trabalho, de oportunidades, de qualificações. Será um canal que a gente vai toda semana postar um vídeo onde você vai poder colocar seus comentários, onde você vai poder colocar suas sugestões de assuntos. Aqui ao meu lado está o professor Israel Gonçalves Sales, daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas só te pedindo um favor nesse primeiro minuto desse podcast, que é muito importante para a gente. O Google, que é o dono do YouTube, ele só vai mostrar esse podcast para as pessoas que interagirem com esse canal, como um sinal de que ele é relevante, ok? Então, olha só, você vai colocar aí, inscrever-se nesse canal, você vai bater no sininho de notificações e vai escrever qualquer comentário, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, uma observação, ok, gente? Vamos fazer esse pacto. Posso contar com você? É um pedido muito simples. E no final você vai ter surpresas, ok? Confie em nós que nós traremos conteúdos altamente relevantes para você, como pessoa, como profissional, visando ajudar sua carreira, sua empregabilidade, fazendo você subir degraus dentro da sua empresa de forma rápida e objetiva, tendo acesso aos melhores conteúdos disponíveis no mercado. Tranquilo? Confie em mim, gente. Eu agora quero passar a palavra ao meu primeiro entrevistado do nosso primeiro podcast, um profissional de alta relevância. Ele vai se apresentar aqui e a gente vai bater papo nesse momento. Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode estar assistindo em qualquer momento, em qualquer hora. Então seja muito bem-vindo, ok? Professor Israel, eu passo a palavra para você, se apresente, diga sua área de formação, diga o que você faz e a gente vai dar início ao nosso tema, o que o mercado valoriza no profissional, ok? Fique à vontade, professor Israel. Olá, sejam bem-vindos todos os espectadores do canal de podcast dos Experts, tá? Um canal de podcast preparado pela Expertise Consultoria, um reconhecimento internacional do The Consult for Six Sigma Certification, e para mim é um prazer muito grande ser o primeiro convidado deste primeiro episódio de podcast para estar junto com o professor José Luiz, trocando ideias a respeito do tema, o que o mercado valoriza no profissional. Mas o professor pediu para me apresentar, né? Falar de mim é sempre uma alegria, porque isso demonstra que todos os nossos esforços, eles, com o passar do tempo, acabam sendo recompensados, tá? Então, o meu nome é Israel Gonçalves, como o professor José Luiz tratou. Eu sou formado em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco. Fiz o meu mestrado na área de desenvolvimento de processos, com foco em meio ambiente, processos ambientais. E aí eu já tive várias condições de me deparar com várias técnicas de melhoria, de otimização de processos. E dando continuidade, eu migrei para fazer o doutorado na área de biotecnologia industrial. E biotecnologia é a união de três grandes áreas: a área de biologia, a área da engenharia e a área da tecnologia. Então, essa união das três áreas forma a biotecnologia, com foco agora industrial, sempre lidando com melhoria e otimização de processos, tomando como base as técnicas de análise estatísticas, tá? E como na carreira profissional eu comecei a trabalhar aos 17 anos de idade numa empresa familiar, a empresa dos meus pais, e tive a oportunidade dos 17 até os 27 anos de idade demandar ali parte do meu esforço, do meu tempo e do conhecimento para fazer com que as empresas da família viessem a ter um desenvolvimento maior. Então, lá eu tive a oportunidade de lidar com vários setores diferentes, estratégicos da empresa: setor de atendimento, setor de marketing, financeiro, contábil, recursos humanos, treinamento e qualificação, setor de produção, atendimento de venda ao atacado e ao varejo. E junto com esse conhecimento que foi adquirido prático na área dessa empresa, também tive a oportunidade de estudar bastante
e fazer inúmeros cursos no Sebrae, e inúmeras qualificações à parte também, como a qualificação de Green Belt, de Black Belt. Então, já trazendo aqui para o final da minha apresentação, hoje eu estou atuando como um consultor associado da Expertise Consultoria, com muita alegria e prazer. Aqui a gente já teve a oportunidade de qualificar mais de 1.000 pessoas de diversos cursos diferentes e diversas áreas do conhecimento diferentes. E também tivemos a oportunidade de, há pouco tempo atrás, desenvolver uma qualificação dentro da própria Minitab, que é o maior software estatístico usado no mundo em melhoria de processos dentro das grandes empresas. E dentro dessa qualificação de Minitab, a gente conseguiu 4 certificados em áreas distintas, certificados de cunho internacional. E, por fim, a certificação internacional como Master Black Belt Lean Six Sigma pelo Instituto Mundial de Six Sigma. Então, para mim, é um prazer muito grande estar junto com você para a gente trocar ideias sobre o que é que o mercado valoriza no profissional. Mas, professor, eu já falei muito sobre mim e eu queria que o senhor apresentasse toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento de mais de 4 décadas a todos os espectadores que estão atentos nos ouvindo. Professor, e aí? O que é o professor Zé Luiz? Tudo que o professor Zé Luiz já passou? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Excelente apresentação, Israel. Você é um profissional diferenciado que o mercado reconhece. Obrigado. E eu também aqui, como seu gestor, reconheço e muito. Vê mesmo, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, semelhante a você, como estagiário numa multinacional do ramo de eletrônica chamado Philips. E lá eu terminei meu estágio e fui contratado como técnico, tá? Em paralelo a isso, eu já estava fazendo curso superior de matemática. Mas eu vou resumir o máximo possível minha carreira, porque é até enfadonho para o telespectador ouvir a pessoa falando muito de si, assim, em detalhes, porque pode cansar e alguém achar que a gente está até se ensoberbecendo, né? Longe de mim isso. Mas como é o primeiro podcast, é importante você saber minha origem, o que eu já fiz. De forma resumida, né? Eu trabalhei em 9 indústrias de vários segmentos, segmentos de eletrônica, segmentos de alumínio, segmentos de plásticos, principalmente PET, indústria de equipamentos e máquinas para fábricas. Eu trabalhei numa multinacional alemã que montava unidades fabris. Isso abriu muito leque, né? Eu percorri o Brasil todo, fazendo toda a área, porque eu era o gerente Norte-Nordeste, então tanto eu vendia as plantas industriais, desde a parte de utilidades, desde torre de resfriamento, compressores, até as máquinas de produção, linhas de transporte, etc., todos os equipamentos auxiliares. E depois eu fui trabalhar em indústria de cerveja, trabalhei como gerente numa indústria de cerveja, depois fui para outra indústria de cerveja, que não fabricava só cerveja, fabricava também água mineral, refrigerantes em todas as embalagens e todos os tamanhos, e também produtos enlatados. Tive acesso a muitos tipos de tecnologias e equipamentos dos mais altos níveis de sofisticação, né? Equipamentos que se comunicavam com o fabricante via modem, até os defeitos que os equipamentos tinham. Os fabricantes diversos espalhados pelo mundo tinham acesso à placa, né? Que você faz a conexão com a CPU do PLC e ele consegue monitorar via remota o que está acontecendo com o equipamento. Atuei no ramo metalúrgico, isso em fábrica, tá? Atuei no ramo de plásticos e embalagens, que não são PET, mas são plásticos polietileno, poliestileno, polietileno de alta densidade, PP, PE, PEAD, que são as siglas que o mercado conhece. E na indústria alimentícia, porque uma vez que você trabalha num segmento de embalagens alimentícias, o rigor com a asepsia, com o trato, com a limpeza dos equipamentos, é considerado também ramo alimentício, tá? E paralelo a isso, por incrível que pareça, né? Eu atuei no segmento acadêmico desde 87. Comecei dando aula no Senai, no ramo de eletrônica, tanto eletrônica analógica como digital, como PLC e inversor de frequência. Bem no começo da entrada dos PLCs no Brasil, na década de 80 ainda.
Se eu for falar sobre cada detalhe de cada equipamento, esse podcast vai ser só sobre isso. Mas eu fiz uma carreira em Y, tá? Para quem não entende, é assim, o Y, ele é aberto, né? Um lado, segmento industrial, e à noite dando aula. Resumindo minha carreira acadêmica, eu fiz 4 cursos superiores, cheguei até o 8º período de engenharia elétrica, mas eu viajava tanto que inviabilizou a conclusão do curso. Não é vergonha dizer isso para ninguém, mas eu concluí 4 cursos superiores e 6 pós-graduações. E ainda consegui fazer um mestrado. Você que está fazendo doutorado sabe que não é fácil fazer um mestrado, tem muita exigência, cada disciplina é um artigo científico, você desenvolve um tema, o mestrado não é só aula, porque o professor que dá aquela aula, depois ele pede para a conclusão da disciplina que você desenvolva um artigo científico dentro daquela disciplina. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que qualquer um de vocês é capaz, é possível fazer 4 cursos superiores, 6 pós-graduações e um mestrado. E ao mesmo tempo trabalhar e estudar, porque minha vida toda foi assim. Trabalhando de dia em fábrica, estudando à noite. E quando eu não estava estudando, eu estava dando aula. Agora dizer que é fácil, não é. Eu não vou mentir para você. Muito sacrifício meu e muito apoio da família. Porque se minha esposa não me apoiasse em toda essa trajetória, teria sido impossível, ok? E minha filha também, que agora já está casada. Mas vem a pergunta-chave, né? A gente começou a viver essa pandemia em 2020, mais propriamente no começo de 2020, no mês de março. E eu, como tenho uma empresa de cursos e consultoria, fomos diretamente impactados por essa pandemia. Tem o lado do impacto enquanto empresário do setor de educação, que foi o primeiro a fechar por conta do distanciamento social, das medidas de lockdown, de isolamento social, e também no lado de consultoria, porque as fábricas não podiam receber empresas terceirizadas dentro das suas unidades fabris, prestando consultoria em melhorias de processos, principalmente sistema Toyota de produção, que a gente em outros podcasts vai abordar esse tema, como também levantamento de processos do lado da estatística, que você é meu braço direito e esquerdo, né? Porque você, apesar de eu ser professor de matemática, eu sou formado em administração, também sou formado em ciência da computação, sou formado em gestão financeira, inclusive tenho várias pós em administração, engenharia e gestão financeira, e meu mestrado foi em administração com foco em finanças internacionais, só para que o público aqui tenha uma noção de onde foi meu mestrado. Mas apesar de ser professor de estatística desde 87, foi quando eu terminei meu curso de matemática, eu tive o prazer, a honra e o privilégio de conhecer um jovem que, fazendo o doutorado, demonstrou conhecimento ímpar em estatística, que eu mostro para o mundo sem nenhum ressentimento, sem nenhum orgulho ferido, que eu convivi com diversos profissionais de estatística, mas tem você um cara que se identificou com estatística num nível, numa magnitude tal, como, apesar dos meus 41 anos de trabalho, eu nunca vi, tá? Mas eu queria entrar no nosso tema, Israel. O que o mercado valoriza no profissional. Vamos lá, professor. Aqui esse bate-papo é bom, Perfeito. porque de um lado tem um profissional com 41 anos de trabalho, de experiência, no ramo fabril, em diversos segmentos, em 9 segmentos, não é pouco, tá? Sem querer jogar confete, mas só para alertar o público que foram muitos segmentos, até o automotivo, e também no segmento acadêmico, fui diretor de faculdades, fui coordenador de cursos, tive o privilégio de abrir vários cursos de pós-graduação,
nesse Brasil. Tive o privilégio de iniciar no EAD, no início do EAD, quando existia uma resistência muito grande com o EAD. Eu tive o privilégio de coordenar curso de graduação e pós, presencial EAD, então eu tenho uma trajetória longa, tanto na área acadêmica quanto na área fabril, de manufatura. Mas fala aí, Israel, vamos entrar no nosso tema. O que é que o mercado valoriza no profissional? Eu sei que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes desse podcast, quer saber, eles podem estar num nível de carreira, tanto como o seu, que já tem aí 10 anos ou mais de profissão, como o meu, que tem mais de 40, ou nessa faixa, tá? Vamos entrar no nosso tema. O que é que você acha que o mercado valoriza no profissional? Depois eu vou trazer aqui a minha opinião, ok? Vamos lá, meu querido. Perfeito. Perfeito, professor. Muito bom, muito boas as colocações do senhor, né? Pessoal, é o seguinte, o que é que o mercado valoriza num profissional? Na minha pequena opinião, o mercado valoriza num profissional aqueles que têm um conhecimento nas áreas que são mais demandadas pelo mercado em geral. Então, não adianta você ter conhecimento em várias áreas diferentes se você não tem aquele conhecimento que o mercado está pedindo para aquele momento. A gente sabe que o mercado muda e muda rapidamente. A tecnologia veio aí para transformar a maneira como a gente pensa sobre o trabalho e a maneira como a gente desenvolve o trabalho. E essa tecnologia, como ela tem uma agilidade de transformação muito grande, os conhecimentos necessários para que o profissional se encaixe dentro do mundo de trabalho, eles mudam com frequência também. Então, para mim, acho que a gente pudesse resumir numa palavra o que é que o mercado valoriza num profissional. O mercado valoriza o conhecimento sobre as atualidades do que é demandado. Então, se está se demandando conhecimento, por exemplo, sobre uma área específica de melhoria contínua, não adianta você ter dezenas de anos de experiência em outras áreas distintas se você não tem aquele conhecimento específico, tá? Isso é muito interessante falar, por quê? Porque tem muita gente hoje em dia que, apesar do grande conhecimento, da grande experiência que tem de vários anos de trabalho, acaba se deparando com um mercado de portas fechadas, um mercado que não está absorvendo aquele tipo de profissional que tem aquele conhecimento que foi demandado num tempo passado. Então, se a gente não se recicla, se a gente não está atrás do conhecimento constantemente, conhecendo aquelas coisas que são importantes para a atualidade, a gente acaba ficando para trás, desgostoso com a vida, com as portas fechadas. Então, se a gente puder resumir aqui numa primeira palavra sobre o que o mercado valoriza aquele profissional que está antenado, atualizado com as mudanças que são necessárias no conhecimento para que haja uma atuação sobre o que as empresas hoje estão buscando. Professor, o senhor concorda comigo? Qual é a sua visão sobre o que o mercado valoriza no profissional? Perfeito, Israel. Eu agora tomo um gancho, você me deu uma deixa para trazer aqui um alerta para os nossos ouvintes, seguidores, que estão acompanhando os nossos podcasts, que nós estamos vivendo um momento crucial na história da indústria, mas não só da indústria, da sociedade de uma forma geral, porque nós estamos exatamente numa transição entre a terceira e a quarta revolução industrial. Muitos podem não ter nem ouvido falar disso, mas é muito importante que você saiba. Deixa eu trazer aqui uma visão bem rápida para você entender. A primeira revolução industrial nasceu na indústria. Você vai entender o que eu vou dizer quando chegar na quarta. Então foi o quê? A mudança do trabalho artesanal, com a invenção da máquina a vapor e com outros equipamentos, como, por incrível que pareça, tem alguns equipamentos que as pessoas não têm nem noção, que foram marcos decisivos na primeira revolução industrial, como o descaroçador de algodão e as colheitadeiras de algodão. Por quê? Porque houve uma grande demanda no segmento têxtil. Inclusive, uma das empresas que a gente usa como espelho de metodologia vencedora é a Toyota, que criou o sistema Toyota de produção, e a Toyota começou suas atividades no segmento têxtil.
Então, a primeira revolução industrial ela foi marcada pela invenção da máquina a vapor, porque antes o movimento das máquinas eram a força motriz era animal, seja um ser humano, seja um animal de tração, como o boi, como o cavalo e assim por diante. As carroças eram puxadas a animais, as máquinas eram movidas a animais, e houve um marco decisivo por volta de 1870, que foi a invenção da máquina a vapor, por James Watt. Outros pesquisadores e cientistas já estudavam a respeito disso, mas ele fez uma máquina a vapor que se tornou utilizável. Uma coisa é você ter um equipamento no laboratório, outra é você expandir aquele equipamento numa escala comercial, industrial. Isso trouxe um avanço significativo para a sociedade, porque as distâncias puderam ser percorridas num tempo mais rápido, com a construção de estradas de ferro, com máquinas movidas a vapor, com trem a vapor, com navio a vapor. Mas aí houve uma segunda revolução industrial, que foi a utilização da eletricidade e do petróleo. O petróleo transformado em combustível, ok? Movimentando também motores a combustão, como os carros. Aí entra a Henry Ford aí como um grande marco dessa segunda revolução industrial. Mais para frente, por volta de 1966, houve a terceira revolução industrial. Muita gente não sabe por que 66, porque foi numa década que foi inventado o transistor. Eu não quero falar sobre isso em outro podcast. Nós poderemos abordar a eletrônica chegando na indústria. Olha só, a primeira e a segunda revolução industrial foi originada na indústria. Já a terceira veio da academia, veio da ciência. Como a quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo, veio da academia, veio da ciência. Ou seja, não originou na fábrica. Ela veio de fora para dentro. Ela veio através dos construtores do conhecimento, que é isso que Israel estava abordando. Quando ele falou o que o mercado valoriza no profissional, o mercado valoriza aquele profissional que tem um conhecimento. E cada vez mais as empresas estão valorizando o profissional que tem um conhecimento heterogêneo. Antes você fazia um curso superior e aquele curso garantia o seu emprego para o resto da vida. Por exemplo, o advogado, o médico, o engenheiro, bastava ele ter uma formação. Eu faço você refletir neste momento. Hoje em dia é assim? Não. O médico precisa conhecer eletrônica, porque os equipamentos médicos e hospitalares são repletos de funcionamentos eletrônicos. Ele tem que conhecer de informática, ele tem que conhecer de tecnologia. Hoje um cirurgião, ele pode fazer uma cirurgia com o auxílio da robótica. Ele interage com equipamentos robóticos. Veja que o profissional mudou. O administrador, que antes bastava ser administrador para ter o seu futuro garantido pelos próximos 35 anos. Hoje ele tem que conhecer de outras formações. Antes o profissional com a pós-graduação estava com o futuro garantido. Hoje não. Hoje a sua visão tem que ser holística. O que é visão holística? É uma visão aberta, fragmentada em várias áreas do conhecimento. Como Israel bem falou, hoje o mercado valoriza o conhecimento. Estamos vivendo a era do conhecimento. A quarta revolução industrial, ela é tipicamente caracterizada pela era do conhecimento. Então, Israel, aproveitando até a área do seu doutorado, biotecnologia, você concorda comigo, meu amigo? Quantas áreas do conhecimento você precisa desenvolver dentro do seu doutorado para que você seja valorizado e seja visto pelo mercado? Traz aí um pouquinho para a gente quantas áreas você transita bem, você dialoga bem, você interage bem, para que o mercado saiba.
Perfeito, professor. A colocação do senhor foi muito interessante e inteligente, né? Pessoal, e todos os espectadores que estão aqui com a gente, é interessante vocês se depararem justamente com isso. Esse podcast aqui a gente chamou de podcast dos experts. Eu vou falar pelo professor e depois vocês vão, vão julgando a respeito de mim. Mas vocês percebem a quantidade de conhecimento adquirida ao longo dessas 4 longas décadas em várias áreas de formações distintas, várias áreas de especializações distintas. Isso faz com que o professor, por exemplo, seja um profissional que hoje é extremamente demandado pelo mercado. Ou seja, o mercado hoje valoriza-o como um profissional e a gente pode ver hoje o exemplo vivo, o exemplo prático de que o muito estudar, ou estudar áreas distintas, ou ter o conhecimento sobre vários tipos de conhecimentos diferentes, ou ter uma visão holística sobre o mercado, experiências distintas também, tudo isso faz com que ele hoje se comporte como um profissional que pode ser consultado pelas empresas e por outros profissionais. E percebam que tudo que a gente está falando com vocês aqui hoje acaba sendo visualizado de uma maneira muito prática, em que ele, como um profissional de visão logística, de visão holística e de conhecimento em várias áreas diferentes, pode hoje ser consultado como um profissional que ajuda outras pessoas, ou seja, o mercado demanda o professor Zé Luiz como um profissional. Então, visando esse conhecimento técnico, e agora indo para a parte da resposta à pergunta que ele fez, a área da biotecnologia, assim como as áreas de tecnologia, a área de machine learning, ciência de dados, formação em DPO, todas essas áreas que são áreas novas, que o mercado está assim loucamente buscando, são áreas que não envolvem apenas um ramo do conhecimento. Antigamente a gente se formava em matemática, ou eu costumo ouvir de pessoas com mais de 40 ou 50 anos de idade, aquilo que o professor Zé Luiz falou. Se você tem uma formação superior, em qualquer que seja, em qualquer que fosse a área, você tinha garantido já um trabalho de pelo menos aí a sua vida inteira, né? Mas com o passar do tempo, as áreas elas foram se unindo. E essa união das áreas é importante por quê? Porque existem áreas específicas que não conseguem as soluções para os problemas que elas têm, mediante o conhecimento que elas adquiriram, que as pessoas de formação única adquiriram. E para que se resolvam problemas mais complexos, né? E o professor falou muito bem aí das várias revoluções industriais, e de uma revolução industrial para outra, os problemas mudaram e se tornaram cada vez mais complicados. Antigamente, o homem queria era um motor movido, por exemplo, a vapor, que levasse ele de uma distância de um país para outro mais rapidamente. Mas depois o problema se tornou outro, ou seja, eu sei que esse combustível que eu estou utilizando não é um combustível que faz bem ao meio ambiente, então eu preciso de um combustível diferente, trabalhar movido a hidrogênio, movido a água, movido a energia elétrica, e os problemas mudaram. Como os problemas mudaram, as pessoas que são demandadas pelo mercado, elas precisam se transformar também. Então, aquela pessoa que tinha apenas o conhecimento na área matemática, precisa unir o conhecimento agora na área de tecnologia em prol de resolver um problema que só pode ser resolvido se tiver um profissional que conheça essas duas áreas distintas, tá? E agora, voltando para a área da biotecnologia industrial, né? Imaginem só aqui um seguinte problema, um problema que a gente está enfrentando. A gente teve na costa do Nordeste, agora no ano de 2020, um derrame de petróleo que acabou impactando toda a costa do Nordeste brasileira, tá? A costa brasileira do Nordeste. E com isso a gente precisou gerar um tipo de componente químico, tá? Um tipo de material, um tipo de detergente, biodetergente, que a gente pudesse aplicar àquele solo contaminado, àquela areia contaminada, ou aos animais que foram contaminados, para que a gente diminua o impacto ambiental. Então, para que a gente gere esse tipo de material, de biocomposto, a gente precisa não apenas do conhecimento de um engenheiro, que vai lidar com a parte do processo de desenvolvimento daquele componente, mas a gente precisa de uma pessoa que tenha conhecimento na área ambiental para saber o tamanho desse problema, tá? E também a gente precisa de um profissional que tenha conhecimento na área da tecnologia, para desenvolver em si o componente. E a união dessas 3 grandes áreas do conhecimento faz com que surja, por exemplo, a biotecnologia. E a biotecnologia, ela vem
como a união de 3 áreas distintas do conhecimento em prol de resolver um problema que é complexo, que só o engenheiro não conseguiria resolver. Somente a pessoa que tem conhecimento na área ambiental não conseguiria resolver, um biólogo não conseguiria. Ou aquela pessoa que tem conhecimento na área de tecnologia não conseguiria resolver aquele problema sozinho. Então, a união desses 3 conhecimentos fez com que fosse criada uma nova área, e para se resolver problemas mais complexos, precisamos de conhecimentos mais avançados, com uma visão holística de diversos profissionais. Então, assim, gente, o mercado hoje, ele valoriza o profissional que está atualizado e que procura ter essa visão holística, como o professor Zé Luiz acabou de tratar. Ô, professor, se o senhor pode comentar essa minha parte, para ver se o senhor concorda ou não comigo, mas existe uma coisa muito interessante, que eu queria que o senhor falasse também, que são aqueles conhecimentos duros, né, aqui chamado de hard skills, que são aqueles conhecimentos de técnicas que a gente precisa ter, como, por exemplo, conhecimento em matemática, conhecimento em estatística, e existe os soft skills, que são aqueles conhecimentos voltados à área do lidar, do conhecimento interpessoal, né, entre as pessoas. Ou seja, essa área mais técnica, que é a área do conhecimento em si, ela é muito importante. Mas o senhor concorda comigo também que essa parte voltada principalmente à relação interpessoal também é extremamente importante e é valorizada no profissional? O que é que o senhor acha dessa ideia? Perfeito, Israel. Boa colocação. Eu sempre costumo falar para os meus alunos e as pessoas que eu interajo e que eu dou consultoria, que as empresas contratam o profissional pelo conhecimento técnico, mas demitem pelo comportamento. As pessoas acham que o comportamento não é importante, que basta ter o conhecimento técnico, mas isso mudou. Eu, quando comecei a trabalhar, existia uma forma de tratar os profissionais. Hoje, com a luta pelas igualdades de raça, de gênero, de religião, de tudo quanto é segmento que você possa imaginar, que o reino humano é capaz de fragmentar, porque tem tantas denominações assim de fragmentos da sociedade que é até difícil a gente nomear. Mas o que é que as empresas buscam agora? Pessoas que possam interagir nesse ambiente multibiológico, entendeu? Eu estou falando multibiológico, não é por acaso não. Tem empresas que permitem que o funcionário leve o cachorro para o trabalho. Como é que se imagina uma coisa dessa há 20 anos atrás? Tem empresas que permitem que o funcionário leve o jarro de planta, bote na sua mesa. É multibiológico ou não é, Israel? Tem empresas que querem que o cara leve o seu aquário com o seu peixinho dentro. Gente, isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era impossível. Por outro lado, as empresas não permitem que as pessoas fumem no ambiente de trabalho. E eu sou do tempo que meus colegas fumavam do meu lado. Mas a ciência provou que existe aquele fumante involuntário. Ou seja, a pessoa não é fumante, mas ele contamina o seu pulmão pelo cigarro do outro. Ou seja, o ambiente empresarial, o ambiente corporativo mudou. Então a gente tem que desenvolver capacidades técnicas, mas também comportamentais. Um profissional da minha idade, do meu tempo, poderia dizer assim: ele não se adapta mais ao mercado, porque ele é do tempo em que não podia ter assim. Mas o que é que a gente procura ensinar nas nossas salas de aula? E eu, enquanto professor de academia, em faculdades, vamos lá, academia, de forma bem direta e formal, faculdades e universidades. Nas minhas disciplinas, eu trago essa visão. Nos meus cursos técnicos de qualificação, que a gente qualifica pessoas exatamente para ter essa visão holística. Como, por exemplo, nas nossas salas de aulas, nós temos engenheiros convivendo lado a lado com técnicos e com médicos, e com advogados, e com administradores. Antigamente isso não se via. Antes você fazia uma pós-graduação, e se a pós-graduação era na área de recursos humanos, 90% dos alunos eram naquela área. Se você dava uma aula num curso de tecnologia, 100% dos alunos eram da área de tecnologia.
Hoje em dia não é assim. Por exemplo, um dos cursos mais demandados nosso é o curso na área de Lean Six Sigma, que nós já treinamos profissionais da área médica, da área científica, da área tecnológica, da área de RH, de recursos humanos, da área de comportamento humano. Nós já tivemos psicólogos no nosso curso de Lean Six Sigma, o que mostra que o cenário profissional mudou. A sociedade ela evoluiu nesse sentido. E essa pandemia do coronavírus, nós não podemos deixar de falar dela. Nesse podcast também exerceu e está exercendo uma grande influência no comportamento humano. O exemplo disso é o trabalho home office, o trabalho feito de casa. Várias empresas colocaram profissionais para exercerem as suas funções de casa. E qual é a conclusão que as empresas chegaram? Que é possível você ter um profissional eficiente trabalhando de casa. Então, várias instalações empresariais estão sendo reduzidas. Eu falo até de espaço físico, de prédios que antes abrigavam muitas salas, dezenas ou centenas de salas, achando que era preciso você ter 1.000 funcionários enclausulados dentro de 4 paredes. Chegaram à conclusão que esse profissional pode até ser mais produtivo trabalhando de casa. Então, o que é que a gente está falando? De um novo cenário, de uma nova demanda, de um novo comportamento. Ou seja, a sociedade, assim como as revoluções industriais exerceram um forte impacto nela, a pandemia pode ser considerado um momento de disruptura da sociedade. Eu trago um termo novo aqui para que você entenda. Quando há um grande marco na humanidade, a gente considera isso um momento de disruptura, um momento de quebra de paradigma, um momento de mudança radical. Quais foram esses momentos, gente? Eu posso enumerar aqui para vocês alguns rapidamente, para depois passar a fala para o professor Israel. Quando você teve as 4 revoluções industriais, muitas pessoas não sabem nem que a gente está na 4ª revolução industrial, mas é considerado uma disruptura, um forte impacto tecnológico, científico, social. A pandemia do coronavírus pode ser considerado um momento de disruptura. As 2 guerras mundiais, a dúvida que houve uma grande disruptura na sociedade, trouxe um grande avanço tecnológico, mudança de paradigmas, mudança de comportamento. Uma nação praticamente foi exterminada, que foi a nação judaica. 6 milhões de judeus foram exterminados na Segunda Guerra Mundial. A gente pode pular esse momento da história e dizer que não houve impacto? Evidentemente que houve. A febre amarela, a grande gripe espanhola, tudo isso foram momentos que mudaram o comportamento humano. E nós estamos vivendo exatamente 2 eventos simultâneos que está trazendo uma mudança de comportamento, que é a pandemia do coronavírus, que neste momento da gravação, 100% da humanidade não está vacinada. 100% eu estou falando aqui de forma exagerada. Tem países que estão em 15% da vacinação no momento da gravação desse podcast. Outros países estão em 30%, outros estão em 50%. E a segunda dose da vacina, poucos países chegaram em 50%, só para você ter ideia. Então, muito nós temos que avançar em relação à imunização. Neste momento dessa gravação, a nossa empresa de curso e consultoria ainda está sendo impactada, porque tem pessoas que ainda têm receio de estar em sala de aula, porque a vacina, neste momento da gravação, ainda não chegou abaixo de 30 anos de idade. Então, se nós temos alunos da faixa de 25 anos, eles têm receio de se aglomerarem. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou trazendo um momento nessa gravação que ainda há uma segregação social. Nós ainda estamos sendo obrigados a usar máscara. Eu não estou usando nesse momento da pandemia, dessa gravação, porque eu estou só na sala. O professor Israel está sozinho em outro local, ok?
Mas veja o que a tecnologia proporciona. Proporciona a realização de um bate-papo, de um podcast com pessoas em lugares distintos. Estão me entendendo? Ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe o desenvolvimento da vacina em tempo recorde, se você for olhar, vacinas que hoje são usuais passaram décadas para serem desenvolvidas. A vacina contra o coronavírus foi desenvolvida em tempo recorde por vários laboratórios em países distintos. O que é que você tem a falar sobre isso, Israel? Você que lida em laboratório de alta tecnologia. O avanço da tecnologia faz com que novas tecnologias sejam desenvolvidas em tempos menores do que no passado. É verdade ou não? Com certeza, professor, com certeza. A colocação do senhor foi muito proveitosa, tá? Voltando, os profissionais realmente, eles precisam ter um conhecimento holístico para que eles possam desenvolver não apenas as características de conhecimentos, né, como também as características comportamentais. E é nesse viés, professor, em que a gente tem essas mudanças acontecendo no mundo, e mais do que nunca a gente precisa desses profissionais atuando com o objetivo de resolver esses problemas complexos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, dentro dos grandes laboratórios de pesquisa, a gente tem profissionais que não apenas têm uma formação, mas profissionais de vários tipos de formação, e isso propiciou um desenvolvimento muito mais rápido de uma solução, tá? Pelo menos no início, uma solução paliativa e agora uma solução de mais médio prazo, mais longo prazo, no que diz respeito a essa cura para a Covid-19, né? Mas é interessante notar também que essa velocidade para o desenvolvimento da vacina, ela só foi imprimida porque duas técnicas foram implementadas. Eu até pego um gancho agora, foi muito bom essa colocação do senhor, para um tema que eu gostaria muito de comentar aqui. Isso só foi possível, essa diminuição da velocidade, ou seja, a eficiência e a efetividade, na realidade, desse processo de desenvolvimento da vacina só foi tão veloz assim por causa de duas boas práticas que foram imprimidas, independente de qual seja o laboratório que desenvolveu a vacina. A primeira, o uso de tecnologia, e uso de tecnologia principalmente incorporando bases de dados, análises de dados, comportamento da população, comportamento da saúde coletiva da população. Então, a tecnologia foi um conhecimento muito demandado para imprimir essa velocidade. E um segundo conhecimento muito demandado também foi desenvolver aquilo baseado num método. Então, se a gente não tem hoje conhecimento de métodos de desenvolvimento e não tem conhecimento de tecnologia para facilitar esse desenvolvimento, a gente é fadado ou ao fracasso ou a conseguir a solução com um tempo muito, mas muito longo mesmo. E eu considero, professor, já voltando para o tema central da conversa da gente hoje, que é o que o mercado valoriza num profissional, eu acredito que atualmente o mercado está valorizando o profissional que conheça desses dois, eu vou falar assim, desses dois pilares que hoje estão sendo muito demandados. O pilar relacionado à tecnologia, no que diz respeito à base de dados, e o pilar relacionado às práticas de metodologia, que hoje é mais difundida e comentada, são as metodologias de melhoria contínua. Então, eu quero pedir licença ao senhor para eu falar um pouquinho dessas técnicas de tecnologia que são demandadas pelo mercado, e eu quero que o senhor depois fale um pouco sobre essas técnicas de metodologia, de melhoria contínua, que hoje estão sendo muito procuradas para o mercado também, tá? Mas falando, gente, para essas técnicas de tecnologia, hoje um profissional que tem conhecimento focado em programação, principalmente programação em Python, programação em R e algumas outras programações em Java. Hoje em dia, um profissional que não conhece de linguagem de programação, ele ainda vai sobreviver no mercado pelos próximos 5, no máximo 10 anos. Mas o profissional que daqui a 10 anos quer ser valorizado pelo mercado, né, ele precisa se destacar no conhecimento dessas técnicas de tecnologia, principalmente voltada à linguagem de programação. Ô Israel, mas eu estou escutando o podcast de vocês, eu sou um médico, eu sou um administrador, ou eu sou um engenheiro químico, assim como você. Ó, gente, independe de qualquer coisa. Hoje, programando estão qualquer tipo de profissional. Israel, programar é difícil. Hoje, com as escolas de programação e com os cursos de programação, que até mesmo a expertise ela disponibiliza, você consegue aprender esses conhecimentos para começar a formar uma base, tá?
Até porque futuramente, se um profissional ele não souber programar, ele não vai conseguir desenvolver o seu conhecimento num nível assim de velocidade que vai ser necessário. Se hoje você vê que as transformações tecnológicas estão rápidas, imagina daqui a 10 anos. Então, se você não é um profissional que conhece tecnologia, conhece de programação, você vai ser deixado para trás, tá? E outros aspectos que eu posso comentar aqui, ó, aquele profissional que conhece de Big Data, ou seja, aquele profissional que é um analista de dados, conhece as técnicas estatísticas para análise de dados, aquele profissional que conhece a ciência de dados e utiliza a linguagem de programação para propor novas soluções, e aquele profissional que conhece a engenharia de dados, trabalha com machine learning, com técnicas de aprendizado de máquina, esse tipo de profissional, ele está sendo cada vez mais valorizado, cada vez mais sendo bem pago, e o futuro é desse tipo de profissional. Então, dos dois pilares, o pilar da tecnologia está sendo muito demandado, então já fica atento aí, procura aqui dentro das nossas qualificações da expertise, que é uma solução que a gente traz para você, tá? Esses conhecimentos relacionados à tecnologia. E eu queria, professor, que o senhor comentasse a respeito desses conhecimentos relacionados a técnicas de metodologia de melhoria contínua. Por que é que o profissional hoje ele precisa conhecer essas técnicas de melhoria contínua para que ele seja aproveitado, e quais são essas principais técnicas, quais são as soluções que, por exemplo, a gente tem para esse profissional? Com certeza, muito bem colocado, Israel. Olha só, nós vivemos, à medida que os sistemas produtivos foram evoluindo, você conviver com desperdício é algo inimaginável, ok? A gente continua vendo empresas, e não só fábricas, tá? Quando a gente fala empresa, a gente está abrangendo que há um grande nível de desperdício. Quando a gente fala de melhoria contínua, a gente abre o leque, algumas pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo esse podcast podem não entender. O leque é muito amplo. Pense assim, numa rede hospitalar, pode haver desperdício de equipamentos de proteção individual, o famoso EPI, que são luvas, toucas, batas, máscaras, sapatilhas, aventais e equipamentos de uso, de consumo, algodão, seringa, gases, esparadrapo. Tudo isso onera o custo da operação daquele tipo de negócio, que eu estou falando da rede hospitalar. Mas eu posso trazer para qualquer área. Os recursos são escassos, principalmente com a pandemia. As empresas, elas não têm sobra de capital, não têm um capital de giro suficiente para cobrir uma gordura que antes essas empresas tinham. Quando a gente fala de melhoria contínua, a gente sabe que há um grande desperdício. E a melhoria contínua, que a gente pode considerar uma empresa como precursora nessa área, que é a Toyota, ela deixou um legado e continua utilizando, ela não deixou, ela continua utilizando. O legado que eu me refiro é isso disponível para outras empresas que não só são da área automotiva, que são ferramentas que visam a melhoria contínua. Primeiro, identificando esses desperdícios, tá? Nós temos várias técnicas que nos ajudam a identificar esses desperdícios. Por que é importante aprender essas técnicas? Eu vou aqui fazer uma analogia. Eu não entendo nada de arte, de quadro, de pintura. Aí eu visito um museu que tem lá um quadro. Eu olho para o quadro e acho bonito, mas eu consigo analisar aquele quadro? Não. Eu não consigo, porque eu não tenho a técnica. Já chega o diretor do museu, ou um marchand, que é essa pessoa que negocia com arte, e pode discorrer sobre aquele quadro horas. O que é que ele tem? A técnica na análise de um quadro. Eu trago para aqui exatamente essa analogia. Uma empresa, para nós que conhecemos de melhoria contínua, é um quadro. Quando nós olhamos para uma empresa, nós conseguimos visualizar dentro das técnicas de melhoria contínua detalhes que no dia a dia as pessoas, as empresas, os gestores não veem, porque eles não foram treinados para aquilo. Só abrindo um parêntese, eu lido com melhoria contínua
desde 1986. Foi quando foi escrito um livro por pesquisadores do MIT, Jeffrey Kalaik e Daniel T. Jones, eram cientistas do MIT, a máquina que mudou o mundo. Eles passaram 5 anos na Toyota e aprendendo, estudando que método era esse que transformou a Toyota num dos maiores fabricantes de automóvel da face da Terra e que seus carros, seus produtos, de uma forma geral, são considerados de altíssima confiabilidade. Isso são técnicas de melhoria contínua que nós desenvolvemos ao longo de décadas, que fomos aprimorando e nos capacitou a vermos os cenários de forma diferente, que nos proporciona trazer isso para empresas de diversos segmentos, que são as metodologias oriundas do sistema Toyota de produção, que nós resumimos numa palavra, Lean, que quer dizer enxuto, que quer dizer sem desperdício, mas não apenas isso, a análise do processo de forma estatística. Como você falou que o profissional hoje, ele tem que saber analisar dados. Eu vou complementar a tua fala, Israel. O profissional, não necessariamente ele tem que ser um programador, porque senão a gente até fecha demais o leque. Mas ele tem que ser um profissional que entenda a análise dos dados. E para isso existem softwares. Por exemplo, você é especialista internacional em Minitab. É o maior software do mundo em análise estatística. O cara não precisa saber programar Minitab, mas ele tem que saber como usar o Minitab. Sim ou não? Porque o Minitab traz recursos, recursos que até os professores de Minitab, como um professor que você teve a nível internacional, diz que não conhece tudo de Minitab. Ninguém conhece 100% de nada. Eu conheço Excel a nível avançado, fui professor de Excel por mais de 25 anos, mas eu não ouso nem de longe dizer que eu sei tudo de Excel. Seria uma bobagem falar isso. Porque o Excel não para de avançar, não para de evoluir. Tanto é que dentro do Excel tinha um suplemento chamado Power BI, que é Power Business Intelligence, que é análise inteligente de dados, que saiu do Excel e se transformou numa plataforma própria da Microsoft, o Power BI Desktop, que outras empresas já desenvolveram o seu próprio Power BI, concorrendo com a Microsoft, e que ninguém é capaz de dizer que sabe tudo de Power BI. Também seria uma bobagem dizer isso. Ninguém sabe tudo sobre nada. O conhecimento está fragmentado na mente das pessoas. Mas o que nós trazemos é um direcionamento desses conhecimentos, fazendo com que a pessoa se desenvolva. A melhoria contínua é tão ampla que, apesar dos meus 36 anos de conhecimento em melhoria contínua, não para de crescer, não para de se desenvolver. A melhoria contínua tem uma palavra que traduz ela, Kaizen, que é uma ferramenta do sistema Toyota de produção, mas que tem software que utiliza o Kaizen. Dentro da melhoria contínua tem outra tecnologia chamada Kanban, que no tempo da década de 50, pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, se utilizava cartões. Muitas empresas até hoje utilizam cartão, mas hoje nós temos softwares que substituem os cartões, como por exemplo o Trello. E você é um usuário expert de Trello, e você não conviveu com o Kanban na década de 50. Eu convivi com o Kanban na década de 80. E até hoje o Kanban é usado. Mas você, Israel, conhece um software que substitui o Kanban, que é o Trello. É verdade ou não? Então os profissionais da nova geração não precisam conhecer o que eu conheci no início, mas precisam conhecer as tecnologias que fazem esse trabalho. E nós proporcionamos essa tecnologia. Mas eu quero abrir um gancho aqui, já quase encerrando esse podcast, porque as pessoas às vezes não têm muita paciência de ouvir um podcast com mais de 1 hora. Hoje em dia nós temos, segundo dados do Sebrae, porque o IBGE ainda não tem essa estatística,
Dados estatísticos, eles demoram para ser coletados. Eu e você somos expertos em estatística. Primeiro você tem que criar um instrumento de coleta de dados, que é a chamada coleta de dados. Depois você tem que medir, depois você tem que analisar, depois você tem que tomar ações para implementar as melhorias. Eu já estou falando do anagrama DMAIC, que está dentro do Lean Six Sigma. Depois você tem que criar instrumentos de controle. A gente não tem dados do IBGE sobre o desemprego atual, mas tem do Sebrae. Hoje o Brasil já tem mais de 14 milhões de profissionais desempregados. Muitos já saíram dessa estatística porque estão empreendendo de forma autônoma e aí deixa de fazer parte da estatística. Imagine a demanda que vai haver, a exemplo dos marcos da sociedade que eu falei, que são marcos de disruptura, como as guerras mundiais, como as revoluções industriais. Logo, logo, até dezembro de 2021, quando a população até 18 anos for vacinada, a demanda de trabalho que vai haver, se as pessoas não se prepararem agora, elas não vão dar conta dessa demanda, porque não vão estar preparadas para aquilo que as empresas vão exigir. Nós temos exemplos aqui do Porto Digital, no Recife Antigo, que é um grande polo de desenvolvimento. Quase diariamente sai reportagem. O presidente é o professor Pierre Lucena, que foi meu chefe na Faculdade dos Guararapes, no Grupo Laureate. Ele é presidente do Porto Digital e ele dá entrevista sobre isso. Tem vagas e não tem profissionais. Há exemplo de várias empresas que têm vagas e não têm profissionais preparados. Quando a vacina chegar na fase dos 18 anos, por que eu estou falando 18 anos? Que é o primeiro emprego, que são aqueles profissionais que vão sair em busca do primeiro emprego. O que é que você acha, Israel, que as empresas vão demandar para esses profissionais do primeiro emprego? Olha só que eu estou falando que é uma pessoa que não está formada ainda no curso superior, mas as empresas já estão demandando desses profissionais do primeiro emprego um conhecimento diferente desses profissionais antes da pandemia, que começou em 2020, mas que até dezembro esse profissional do primeiro emprego vai estar em busca de emprego, e aqueles conhecimentos que eles tinham antes da pandemia, hoje já vão ser diferentes. Fala só um pouquinho sobre isso e a gente já vai caminhando para o final desse primeiro podcast, ok? Perfeito, perfeito. Professor, aquele profissional que passou a pandemia inteira, mesmo no primeiro emprego, ele não procurou nenhum outro conhecimento, porque principalmente na pandemia agora, a gente teve a disponibilização de inúmeros, eu digo dezenas de qualificações gratuitas em várias áreas diferentes, incluindo essas áreas da melhoria contínua e tecnologia que falamos. Então, aquele que não procurou conhecimento nesse período, dificilmente vai obter essa oportunidade. Mas aquele que ainda quer aproveitar esse período de retomada em que a vacina não chegou na casa dos 18 anos, para que possa estar se qualificando, existem centenas de cursos disponíveis na internet e na Expertise Consultoria, que é a empresa em que a gente representa, também existem dezenas de cursos gratuitos, qualificações gratuitas, qualificações de valores muito pequenos, mas cursos excelentes que o mercado está demandando. Então, aquele que realmente se preparar, tiver esses conhecimentos, vai aproveitar essa oportunidade dessa retomada no primeiro emprego. Ô, professor, só para finalizar a minha parte, fazendo uma pergunta ao senhor, o que é que os ouvintes podem esperar dos nossos próximos episódios do podcast dos Experts? Nós trataremos de temas de grande relevância. O nosso podcast é semanal. Esse está sendo publicado na quinta-feira, 29 de julho, às 20 horas. A cada podcast, nós abordaremos temas de grande relevância. Nós vamos discorrer sobre temas de todo o seu interesse. Por exemplo, Israel abordou o tema comportamental. Nós teremos aqui convidados falando exclusivamente sobre área de comportamento, na área de psicologia, na área de demanda de mercado,
na área de oportunidades de empregos. Teremos profissionais aqui que representam grandes empresas falando das vagas que elas têm e quais são as exigências. Nós teremos profissionais aqui do Porto Digital, do Polo de Desenvolvimento e Tecnologia, de diversas áreas disruptivas, da área de robótica, da área de inteligência artificial, da área de computação em nuvem, da área de machine learning, da área de Power BI. Gente, nós temos 52 semanas pela frente abordando temas de extrema relevância da área de tecnologia na área médica. Por exemplo, cirurgia à distância, que nós temos aqui um hospital chamado Hospital Português, que já tem um equipamento que é tecnologia da IBM, que é o Da Vinci, ok? Que já faz cirurgia à distância, cirurgia robotizada. Nós estaremos convidando profissionais de grande relevância de todo o Brasil. Nós temos um profissional que é expert em indústria 4.0 de São Paulo, que ele proporciona esse curso. Nós temos esse curso da expertise, uma parte introdutória, mas deixa eu te dizer uma grande novidade, uma surpresa para você que nos acompanhou até agora no nosso canal do podcast. Mais uma vez eu faço um pedido, faço um apelo. Se inscreva no nosso canal. Quem se inscrever no nosso canal, quem clicar no sininho das notificações e quem escrever qualquer comentário nesse podcast, você vai estar recebendo gratuitamente, 100% gratuito, com certificado, 2 cursos da expertise inteiramente grátis. Não é sorteio. Todos, nós sabemos o número de seguidores, nós saberemos o número das pessoas que estarão interagindo conosco nesse podcast, e você que interagir, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações e escrever nos comentários, você vai ganhar esse curso. Não é sorteio, 2 cursos. Por que nós estamos pedindo isso? Mais uma vez eu trago aqui um conhecimento de tecnologia para você. Hoje tudo é visto por algoritmos. Algoritmos são programas de computadores. O YouTube pertence ao Google, uma empresa de pesquisa e uma empresa de busca a maior do mundo. E o Google antes, ele considerava um canal relevante aquele canal que tinha muitos inscritos. Agora ele ampliou para quem clica em notificações. E o algoritmo está mais rigoroso ainda. Você vai ser visto pelo Google, vai ser visto pelo YouTube, se você escrever comentário. Ou seja, o algoritmo está mais sofisticado. Não é só se inscrever, é clicar em notificações, que é um sininho vermelho, para você ser informado de todas as novidades do nosso canal, e escrever nos comentários. O algoritmo reconhece que você escreveu. Você pode botar nesses comentários, gostei, pronto, já escreveu. Ou, o que será o próximo podcast? Pronto, já escreveu, o algoritmo reconhece. Ou, eu gostaria que falasse sobre tal tema, qualquer tema de qualquer área do conhecimento, um elogio, uma crítica. Eu quero nesse momento me despedir de você, agradecer pela sua interação, agradecer pela sua participação, agradecer pela sua inscrição no nosso canal, por ter batido em notificações para ser avisado e por ter deixado o seu comentário. Todos que deixarem o seu comentário serão notificados com o link dos nossos 2 cursos gratuitos que você acabou de ganhar, ok? Fica aqui a minha despedida, o meu muito obrigado. Desejo a Deus que lhe dê muita saúde, muita vida, muita prosperidade, que nós passemos juntos e com saúde e vigor esta pandemia. Deixa a palavra para Israel se despedir agora
e esperamos nos vermos no próximo podcast da próxima semana, ok? Forte abraço, fica com Deus. Amém. Pessoal, um prazer estar aqui sempre com vocês, tá? Continue acompanhando a gente nos próximos episódios desse podcast dos Experts, que você vai verificar que muita coisa boa ainda vem por aí, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, até breve.